Olá, muito obrigado pela presença de todos, estarem aqui em horário de jornal local, né, e novela da Globo para conversarmos do assunto internação compulsória. Muito legal que temos aí muitas pessoas inscritas, temos aí a participação do suporte da nossa parceira da Vida Mental, Eventials, lá com o CEO, com o Luiz trabalhando bastante, e o suporte também à distância da Roseneide Lima, nossa colega de trabalho muito empenhada nas questões de tecnologia. Então, mais uma vez, estamos aí lançando mão das questões de tecnologia para contribuir com informações. Informações essas que, quando se fala de saúde mental, são bastante interessantes tanto para os profissionais que trabalham diretamente com o assunto, tanto da saúde como da educação e essencialmente da justiça, como também é de curiosidade do público em geral. Então, por isso nós estamos aqui fazendo uma introdução, porque logo mais estaremos começando a falar desse assunto, que tem um tom muito sério, envolve o sofrimento de muitas e muitas famílias, e que, como trabalhamos com isso, o nosso objetivo é deixar essas informações o mais palatáveis, o mais entendíveis possíveis, para que as pessoas possam fazer um bom uso daquilo que estamos falando, daquilo que estamos transmitindo. A diferença que existe entre quando estamos falando nós profissionais e quando está falando a mídia é que geralmente temos um entendimento mais amplo, porque o nosso objetivo é dar a informação por completo. E, infelizmente, a mídia não consegue fazê-lo por uma questão de tempo, quando se trata da TV e do rádio, ou uma questão de limitação quando se trata da imprensa escrita. Portanto, a internet é um espaço onde é possível distribuirmos essas informações, esses conteúdos, com um tempo maior, quando estamos falando de vídeo e áudio, e com textos mais amplos, como também a Roseneide publicou hoje, um texto que eu e a psicóloga Aline Baptistão fizemos sobre internação compulsória. Então, é sobre isso que nós estamos falando, e bastante importante que na nossa comunicação, nesse nosso diálogo, estaremos também interagindo com todos os senhores, senhoras, todos que estão nos acompanhando, então, poderão interagir fazendo perguntas. Até porque o objetivo nosso é que a informação reverbere, que gere dúvidas e que essas dúvidas gerem perguntas e que essas perguntas possam ser respondidas da maneira mais clara, da maneira mais tranquila, para ter, de fato, utilidade, para que possa valer bastante a pena o tempo que estão aqui conosco nesse horário dito horário nobre, né? Horário nobre não da TV brasileira, mas horário nobre das nossas vidas. Muita gente chegando do trabalho e até antes aí de ficar com a família, até antes de tomar um banho, né? Estão aqui priorizando estar conosco. Então esse é motivo de muita alegria e, logicamente, muita responsabilidade, ainda mais tratando de assunto que atinge parte importante da população e que está presente, infelizmente, na maioria das nossas famílias. E, então, aí, basicamente, em torno de 1 minuto, estaremos dando início a este momento que eu não chamaria de aula, que eu chamaria de espaço de compartilhar informações, informações que sejam efetivamente úteis para profissionais, para leigos, para interessados e um público que eu sempre lembro que é bastante importante falando desse tema, que são dos conselheiros, são os nossos parceiros, colegas de trabalho que já tiveram o histórico de uso de substâncias de dependência química e que felizmente estão recuperados, não usam mais há anos e que estão trabalhando também para que outras pessoas não usem
ou que aqueles que usam parem de usar as substâncias. Portanto, é um momento bastante importante e de interesse amplo das pessoas que nos acompanham. Então, agora, oficialmente, 19h30, horário oficial de Brasília, é assim que se fala? Estamos começando, então, a falar sobre o tema internação compulsória para dependentes químicos. Quais as vantagens e quais as desvantagens? E, inicialmente, devo explicar que dependência química é uma doença, e se é uma doença, existem um conjunto de sintomas que caracterizam a dependência. Um desses critérios para caracterizar uma pessoa como dependente química de cigarro, tabaco, álcool, maconha, cocaína, crack, incluindo medicações, é estar fazendo o uso ou injetável, ou inalado, cheirado, ou ingerido, bebido de uma dessas substâncias há mais de um ano, e que, em função desse uso, esta pessoa venha apresentando dificuldades, problemas, limitações no seu dia a dia, que também ela, quando diminui essa quantidade de substância, sente falta, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psíquico também, e quando ela para ou diminui o uso, além de sentir falta, ela também começa a substituir várias atividades produtivas, tanto dos relacionamentos familiares, como também do trabalho e do seu dia a dia, como atividades lúdicas, de lazer, pelo uso, recuperação e aquisição da substância. Então, a dependência química é, de fato, uma doença que tem um conjunto de sintomas que aqui comentamos e que leva como consequência um prejuízo, uma perda e até uma incapacidade de muitas atitudes por parte do indivíduo portador de dependência química e que acaba repercutindo, acaba levando consequências negativas também para os familiares, para os colegas de trabalho, para os vizinhos, enfim, para o próprio indivíduo, a família e a sociedade como um todo. E nós temos no Brasil uma legislação sobre drogas, uma lei específica sobre drogas e o usuário e o dependente químico, que é bastante moderna, inclusive mais moderna que muitas e muitas leis de outros países, inclusive desenvolvidos no mundo. E a lei, embora muito criticada, questionada por várias autoridades, inclusive do judiciário, nós da vida mental, eu particularmente como psiquiatra forense, acho a lei adequada, acho a lei extremamente pertinente, porque ela coloca lá, então, essa lei 11.343 de 2006, no seu artigo 28, que quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas, sem autorização ou em desacordo com a legislação, será submetido a advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa. Então, aqui coloca que o indivíduo, de maneira muito clara, e eu entendo como pertinente e adequada, que a pessoa que está transportando droga para o seu uso, aqui não se fala em prisão, não se fala em privação de liberdade, mas que esse indivíduo vai ter alguma participação da justiça, como colocá-lo para prestar serviço à comunidade, e eu acho bastante importante colocar que essas pessoas devem ser inclusas para comparecer a programa ou curso educativo. Então, ainda falando sobre essa lei, no artigo 45, coloca, e daí eu acho que a lei fica muito clara. Não vai ter pena, ou seja, está isento de pena judicial o indivíduo que, em função da dependência de drogas, e nós já falamos numa projeção anterior, que dependência química não é o mero uso da substância, mas o uso correspondendo a um conjunto de critérios. Então, um indivíduo que, por causa dessa dependência ou sobre efeito de uma substância, ele por caso fortuito, ou seja, que ele tenha usado essa substância sem ter ciência,
sem ter noção que estava usando uma substância que ele causaria alteração das funções mentais, ou que ele tenha usado essa substância sob coação, sob força, sob imposição que ele não tenha conseguido recusar. Então a lei coloca que não vai ter pena o indivíduo que, em razão de dependência ou sob o efeito da substância, naquele momento ele não era capaz de entender-se e nem de controlar-se daquilo que estava fazendo ou deixando de fazer, e que isso constituiria uma atitude antijurídica. Portanto, a lei nesse artigo 45 eu entendo como extremamente clara, que vai estar isento de pena, ou seja, não vai receber pena, o indivíduo que ele, em função da dependência ou do uso de uma substância, em situações de caso fortuito, ou seja, que ele usou sem ter essa noção que estava usando algo que ele pudesse causar alteração de comportamento, ou que ele foi obrigado a usar sem conseguir resistir e que a partir dali cometeu um ato antijurídico e que naquele momento ele era inteiramente, ele não conseguia em absoluto entender o que estava fazendo ou deixando de fazer ou controlar-se diante daquela situação. E ainda no parágrafo único, coloque quando absolver o agente reconhecendo por força pericial, nessa processo pericial, necessariamente acho que deve haver a participação do médico psiquiatra, de preferência o médico psiquiatra forense, e que tão importante será a participação também de outros colegas das neurociências, como o psicólogo jurídico, assistente social especializado nessa causa, o enfermeiro e outros profissionais, logicamente, além dos operadores do direito, para que esses profissionais da saúde, habilitados para essa função, possam produzir uma prova pericial clara e que possa, de fato, contribuir para a decisão judicial. Então, quando esse indivíduo for absolvido, que ele poderá, por determinar o juiz, nessa sentença, o seu encaminhamento para tratamento adequado. Aqui eu entendo que há uma possibilidade, então, de aplicação da chamada internação compulsória, que é aquela internação que é determinada pelo juiz, e eu entendo que nessas condições em que o indivíduo cometeu um ato jurídico e que era inteiramente incapaz de entender-se ou de determinar-se, e que isso tenha ocorrido de forma, por caso fortuito ou por força maior, que ao invés de pena, que ele possa receber tratamento, independente do indivíduo reconhecer ou não esta necessidade. Pois aqui eu entendo que há uma indicação clara de contribuição dos peritos para que o juiz possa, em função de tudo aquilo que ele tem de informação, tomar uma possível decisão de internação compulsória, ou seja, internar o indivíduo para tratamento da dependência química, ainda que contra a sua vontade. E, ainda na lei de drogas, o artigo 47 diz que na sentença condenatória, o juiz, com base em avaliação que ateste a necessidade do encaminhamento para tratamento, deve ser realizado por profissional de saúde. Então, coloca que o indivíduo que, em função de ter cometido um ato antijurídico e que ele não vai cumprir pena, ele continua tendo o direito pleno de receber o tratamento, até para que possa, posteriormente, futuramente, voltar a conviver sem risco ou com o risco minimizado de voltar a cometer aquelas mesmas ações ou omissões. E, ainda na lei, no artigo 26, o usuário e o dependente, aqui eu acho que a lei também é bastante clara ao diferenciar quem faz o uso ocasional da substância de quem tem critérios correspondentes para a dependência, ou seja, que possa ser considerado portador da doença ou do transtorno mental, dependência química, quer seja dependência química de álcool, maconha, cocaína, crack, e eu lembro também a possibilidade da dependência de medicamentos. Ele, quando submetido a pena privativa de liberdade, ou seja, ao invés de pena privativa de liberdade, ele vai ser submetido a medida de segurança, que corresponderia à internação se
tivesse a possibilidade de vários hospitais, chamados hospitais de custódia, antigamente chamados manicômios judiciários, dele submeter a tratamento nesses locais. Lembro também que existe a possibilidade, na chamada medida de segurança, de um indivíduo estar colocado em tratamento sob ordem judicial, que não é apenas no cenário da internação em tempo integral que isso pode ocorrer. Também pode ser determinado, também entendendo de acordo com a orientação pericial do médico psiquiatra, do psicólogo jurídico, do assistente social especializado, do enfermeiro, que ele possa fazer esse tratamento obrigatório também em regime ambulatorial. Existe essa possibilidade. Infelizmente, algumas pessoas acham, interpretam, entendem que quando uma pessoa é indicada para um tratamento contra a sua vontade, que isso possa ocorrer apenas no regime de internação. Não, existe essa possibilidade também nos regimes de tratamento ambulatorial ou também de hospital-dia, em que o paciente, o indivíduo, passa o dia no hospital com vários tratamentos, de preferência multidisciplinares. Daí também incluem os nossos colegas terapeutas ocupacionais, educadores físicos, nutricionistas, fonoaudiólogos e vários outros, para que o indivíduo possa ter o melhor tratamento possível, como lhe é de direito constitucional. E, ainda da lei de drogas, as penas podem ser reduzidas. A lei brasileira, também de maneira extremamente polêmica, mas coloca a possibilidade que o indivíduo, em função de dependência ou do uso da substância, possa ter tido a sua capacidade para determinado ato em julgamento, a sua capacidade de entender ou de controlar-se naquele momento estar prejudicada. E nesse caso a lei coloca a possibilidade da pena reduzida. Trata-se também de uma questão bastante polêmica e que eu particularmente entendo como sendo adequada, justa e, digamos, até certo ponto, democrática. E, voltando aí na questão de álcool, drogas e crimes, quando buscamos no entendimento psiquiátrico forense o Código Penal brasileiro, no artigo 28, fala-se da imputação penal. E o indivíduo que colocou-se em condições de embriaguez, de forma culposa ou dolosa, e cometeu o delito, esse indivíduo será então imputável, ou seja, é entendido como um indivíduo que tem indicação para receber pena e não necessariamente a medida de segurança. E por quê? Porque a lei, de maneira bastante lógica, mesmo que ainda controversa, coloca que o indivíduo, no início do uso da substância, ele já responsabilizou-se pela consequência que teria ao estar inalando, ingerindo, injetando esta substância. Ou seja, a ação foi livre na origem e, sendo livre na origem, ele é o responsável pleno. E ainda coloca a responsabilidade criminal agravada, que eu também entendo, do ponto de vista psiquiátrico forense, que é bastante pertinente. Trata-se da situação, do contexto, em que o indivíduo usou a substância intencionalmente com o objetivo de criar coragem, aumentar a coragem, intensificar o nível de agressividade, de violência. Ou seja, o indivíduo fez o uso da substância, no caso aqui do slide, bebida, para facilitar a prática do delito, a chamada embriaguez preordenada, que está no Código Penal brasileiro, e nesse caso a responsabilidade penal é agravada. Eu também entendo como sendo uma legislação moderna, adequada, madura e essencialmente justa. No Código Penal ainda coloca o indivíduo em embriaguez completa. Mais uma vez volta a questão lá que já discutimos quando se fala da lei de drogas. Aqui no Código Penal fala do caso fortuito e força maior. Ou seja, novamente a lei deixa bastante clara que nas condições em que o indivíduo fez o uso da substância de maneira, por caso fortuito, sem ter noção que estava usando a substância que lhe causava alteração da capacidade de controlar as suas atitudes, de entender as suas atitudes, ou que usou essa substância de maneira obrigada, e que
tenha ficado, em função disso, totalmente, inteiramente incapaz de entender ou de controlar-se, esse indivíduo, então, passa a ser considerado inimputável. Inimputável para o jurista, para o magistrado, é aquele indivíduo que, por interpretação da perícia realizada por profissionais especializados, como o psiquiatra forense, mais outros elementos do juiz, o juiz tenha chegado à conclusão, então, que esse indivíduo não tem, em função do seu ato ou da sua omissão, indicação para pena, em que ele vai ser considerado, então, inimputável. E em sendo inimputável, esse indivíduo, no meu entendimento também, o mais adequado para ele e de acordo com aquilo que é interpretado, é que ele possa ir para um tratamento obrigatório determinado pelo juiz, o que faz-se entender, presumir novamente da possibilidade que os indivíduos inimputáveis possam ser levados à internação compulsória ou ao tratamento compulsório, já que eu frisei anteriormente que apontar o indivíduo para um tratamento, este não necessariamente deve ser sempre em regime de internação. Pode ser também em regime, em sistema ambulatorial, em que ele vai periodicamente, como por exemplo uma vez por semana. Logicamente que os profissionais devem produzir relatórios do efeito e dos resultados desse tratamento, que também esperamos ser em equipe multidisciplinar. E a lei brasileira coloca que o indivíduo, por caso fortuito ou força maior, já é intensamente falado, que não possui a plena capacidade de entender o caráter ilícito, existe também o expediente da chamada semi-imputabilidade, que seriam aquelas condições em que o indivíduo tinha ou a capacidade de entender ou a capacidade de controlar-se parcialmente prejudicada. Então existe aí a possibilidade no Código Penal da semi-imputabilidade penal, que logicamente esta é uma decisão do magistrado e que nós profissionais de saúde, peritos forenses, vamos contribuir pericialmente, porque já teve caso de perito colocar na sua avaliação que o indivíduo corresponderia ao imputável, semi-imputável ou inimputável. Isso é uma decisão, obviamente, do magistrado. Nós só contribuímos com elementos técnicos para facilitar a decisão do juiz. E essa embriaguez por força maior está colocada aqui na projeção, que é aquela em que o indivíduo usou álcool ou outra substância em um contexto que ele foi incapaz de resistir, que ele foi incapaz de impedir que tivesse o contato e o uso. E eu queria esclarecer que tanto essas condições de caso fortuito e força maior são muito, extremamente raras. E com relação à exclusão de culpa, então, sempre me perguntam se necessariamente na perícia nós vamos considerar que o indivíduo tenha tido, ao mesmo tempo, as incapacidades de entender-se e a incapacidade de controlar-se. Não. Nós vamos avaliar ambas capacidades, tanto de entender o que estava fazendo ou deixando de fazer, tanto a capacidade de controlar-se naquilo que fez ou deixou de fazer, mas tanto uma ou a outra, quando prejudicadas, podem levar, junto com outros elementos, a imputabilidade, ou seja, esse indivíduo ter que cumprir pena, a semi-imputabilidade ou a inimputabilidade, em que ao invés de pena, vai receber o tratamento de maneira obrigatória, até porque muitas vezes não vão ter reconhecimento da necessidade desse tratamento, embora tenham necessidade de fazer o tratamento por necessidade clínica e com indicações de tratamento na literatura científica. E falando do Código Civil, porque frequentemente nós temos procura de familiares que querem a nossa orientação sobre a possibilidade de interdição, sobre a possibilidade de interditar, de tirar os direitos do filho, esposo, irmão, conhecido, que
tem alguma responsabilidade sobre ele e que esse esteja usando substâncias em excesso, não aceita o tratamento, está perdendo bens. Então é comum familiares nos procurarem solicitando um parecer técnico, um laudo pericial que possa contribuir para que o advogado desta família possa solicitar à justiça a interdição judicial desse portador de dependência química. Esse é um assunto muito importante e que faz parte do nosso dia a dia de trabalho. Então, e para isso, há necessidade de nós profissionais de saúde, quando formos prestar essa contribuição, tanto para os operadores do direito, como para as famílias que nos procuram, como para os outros colegas também da saúde que não trabalham diretamente na área, que a lei é bastante clara e que nós, enquanto peritos ou assistentes técnicos dos advogados, precisamos explicar. O Código Civil, então, a Lei 10.406, nos seus artigos 2 e 3, artigo 3º, coloca que é absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiveram o necessário discernimento, não tiverem a capacidade adequada de diferenciar o certo do errado, o adequado do inadequado, o legal do ilegal, o próprio do impróprio, o pertinente do não pertinente. Então, aqui então, quando se fala de absolutamente incapazes, que corresponderia à possibilidade de interdição total, de levar o indivíduo a ficar sob a responsabilidade civil de um curador, em que ele teria os seus direitos de compra, venda, troca, abertura de conta, casar, separar, testar, testemunhar, votar, dirigir, impedida. Não, aqui não se fala em dependência química. Portanto, infere-se, presume-se que não há na lei, de forma direta e clara, uma correspondência que a dependência química possa apontar para a possibilidade de interdição total de todos os direitos. Mas coloca-se no artigo 4, e daí fica uma possibilidade de esclarecimento muito legal, que no artigo 4 coloca que são incapazes relativamente. São incapazes de maneira parcial para discernir, ou seja, que tem a capacidade mental capaz de diferenciar o certo, o errado, o adequado do inadequado, o legal do ilegal, são incapazes relativamente a certos atos da vida civil, os maiores de 16 anos e menores de 18, e os ébrios habituais, os ébrios naturais, viciados em tóxicos e os que por deficiência mental têm o discernimento reduzido. Olha só, aqui nós podemos já esclarecer muitas e muitas dúvidas que nos aparecem no dia a dia. Uma dessas dúvidas é, então, o meu filho, o meu irmão, enfim, o indivíduo que eu estou preocupado em função da dependência química e daquilo que vem ocorrendo sem que este ou esta aceite tratamento, tem correspondência para pedir uma interdição total? Pela lei, não está claro que tem essa possibilidade. Mas pela lei está claro que há possibilidade de pleitear a interdição parcial. Porque os termos ébrios habituais e viciados em tóxicos, colocados pelo legislador, nós, peritos em psiquiatria forense, psicologia jurídica e outras áreas que trabalham junto conosco, entendem que ébrios habituais pode estar correspondendo aos dependentes de álcool, e que os viciados em tóxicos presume-se com boa segurança, que corresponde-se aos dependentes de outras drogas, como maconha, cocaína e crack. Portanto, quando se fala de capacidade civil, da possibilidade de interdição, na lei, o que permite interpretação pela psiquiatria forense e pela psicologia jurídica é que teria a possibilidade de pleitear uma interdição parcial para os ébrios naturais e viciados em tóxicos. Porque sob
o que está escrito pelo legislador, esses, na lei, seriam incapazes relativamente e para certos atos da vida civil. Isso significa que podem estar e pedir que estejam impedidos para algumas das suas ações cíveis, mas não todas. E são incapazes, então, relativamente, os ébrios habituais, os viciados em tóxicos, entendendo, então, como ébrios habituais e viciados em tóxicos, ébrios habituais, com síndrome de dependência de álcool, nos seus diferentes graus, porque a lei não é específica em relação à gravidade destes ditos, destes chamados, destes, ora, nominados ébrios habituais. E viciados em tóxicos, entendemos, inferimos, como sendo síndrome de dependência de outras substâncias que não o álcool, o que a lei também não especifica em termos de gravidade. E para caminharmos no sentido da conclusão se internação compulsória tem adequado ou não, tem pertinência ou não, seria uma possibilidade esperada ou não por parte dos profissionais de saúde, e que mesmo entre nós profissionais de saúde, estudiosos da área, ainda controversa, ainda falta de conclusão, ainda uma discussão muito forte. E, nesse sentido, existem, então, 3 modalidades de internação, lembrando que a saúde mental, a psiquiatria, é a única área da saúde onde existe uma legislação. Existe uma lei específica que regula os tipos de internação. Então, essa lei federal, 10.216, de 2001, é uma lei que coloca as possibilidades de internação em saúde mental, em psiquiatria. Então, e eu acho bastante interessante, embora a lei também tenha bastante polêmica, gere bastante polêmica, eu entendo que a lei tem uma adequação e que contempla a maioria das necessidades em saúde mental de maneira justa e de maneira pertinente. Então, o artigo 4º coloca que a internação em qualquer de suas modalidades, ou seja, a voluntária, a involuntária e a compulsória, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. É bastante importante porque nas últimas décadas, felizmente, as medicações de ação no sistema nervoso central, as medicações psiquiátricas, felizmente, ficaram cada vez mais eficientes, cada vez mais com efeitos terapêuticos mais rápidos, com menos efeitos colaterais, e com isso, a necessidade de internação reduziu. Mas, infelizmente, o número de leitos para internação reduziu ainda mais. O que eu estou querendo dizer é que, de fato, com a melhoria da qualidade das medicações, junto com os novos meios de tratamento que incluem, além da medicação, as equipes multidisciplinares, com psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, enfermagem, tanto o enfermeiro-chefe como os auxiliares, educador físico, o fonoaudiólogo, nutricionista e, mais uma vez, lembrando, os conselheiros ou os educadores, que são aquelas pessoas que, com dependência química, já estão em recuperação há muitos anos, fizeram e fazem tratamento adequado, fizeram cursos para participar também da prevenção e tratamento da dependência química. Então, com essa possibilidade de tratamento em equipe e com medicações mais eficazes para a dependência química e para os outros transtornos mentais que acompanham a dependência química como causa, como consequência, de fato, qualquer internação psiquiátrica, tanto para a dependência química como para transtornos mentais, está indicada de maneira muito justa, quando já se esgotou estas possibilidades de tratamento fora do hospital. Portanto, deixa bastante claro. Outra parte da lei que é bastante importante é que a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado. Isto é muito importante
porque, como estudamos no começo da apresentação, a dependência química é uma doença. E como eu falei também há poucos minutos, é uma doença que geralmente pode estar acompanhada de outras doenças mentais e também várias doenças físicas, como desnutrição, anemia, infarto cardíaco, alteração de colesterol, alterações de vitaminas, cirrose hepática, enfim. A internação, qualquer seja a modalidade, precisa de laudo médico circunstanciado, até porque a necessidade de avaliação desse indivíduo que vai internar, não só sob o ponto de vista do diagnóstico da dependência química, mas também do diagnóstico de outras doenças mentais e de outras doenças físicas clínicas possíveis. De fato, então, faz-se bastante pertinente que a internação seja realizada mediante laudo médico, e a lei deixa bastante claro, circunstanciado, ou seja, que contemple indicações de internação. Caso contrário, esse tratamento poderia ser muito bem feito nos outros recursos fora de uma internação hospitalar. E coloca como internação, então, a internação voluntária, aquela que o próprio indivíduo, por conta própria, junto com a sua família, decide e aceita a internação e que o médico, então, avalia a necessidade de internar ou de seguirem um tratamento ambulatorial. A internação involuntária, que é aquela que se dá sem o consentimento do indivíduo, da pessoa que vai ser internada, do portador de dependência química ou de doença mental, e que o médico avalia e entende que há necessidade dessa internação, que não é possível tratar fora do hospital. E o nosso tema de discussão aqui, então, hoje de estudo, é sobre a internação compulsória. A internação compulsória, então, é aquela que é determinada pela justiça. E em sendo determinada pela justiça, é bastante importante que, para que seja mais adequada, justa, pertinente, em primeiro lugar, logicamente, para o doente, para o portador de dependência química, para o paciente e, por consequência, para a sua família, para os profissionais e para a própria justiça, na sua necessidade de organização social. Então, a internação compulsória é aquela que é determinada pela justiça. Lembro que na lei coloca anteriormente, e que eu concordo bastante, que qualquer forma de internação deve ocorrer depois de tudo aquilo que era possível fazer no ambiente extra-hospitalar tenha sido feito. Da mesma forma que coloca a lei que a internação deve ter um laudo médico circunstanciado. Nesse sentido, a internação compulsória, aquela determinada pela justiça, eu entendo que, da maneira mais esperada, como sendo melhor possível para o paciente, a família, os profissionais e a sociedade, deve ter a avaliação pericial médica, até porque existem algumas condições que o paciente inicialmente deve fazer um tratamento clínico das doenças clínicas físicas antes de entrar para uma internação psiquiátrica. Até porque, infelizmente, não são todos os hospitais clínicos que têm enfermaria, que têm ala, que têm espaço para receber os pacientes portadores de dependência química. Portanto, a internação compulsória é determinada pela justiça, e eu entendo que, mesmo determinada pela justiça, continua tendo a necessidade da participação do médico para a realização desses diagnósticos e apontar o melhor tratamento e, obviamente, eu enfatizo, o melhor tratamento tanto em regime intra como extra-hospitalar para a dependência química é no modelo de equipe multiprofissional, agregando também conselheiros ou educadores, assim chamados. Portanto, sobre as internações compulsórias, quais são os principais questionamentos que os colegas médicos fazem? Que, infelizmente, por várias questões, e uma delas é a falta de médicos psiquiatras disponíveis na rede pública,
e no sistema judiciário, que acabam tendo várias internações compulsórias sem relatórios médicos. E que essas internações, algumas dessas internações compulsórias, acabam não tendo uma indicação para um sistema de meio intra-hospitalar. Até porque eu relembro que no começo do tratamento, no começo da nossa exposição, eu deixei bem claro que, na verdade, a maioria dos casos podem ser tratados fora do hospital. E que a indicação da internação, inclusive está na lei, deve ser com laudo médico. Portanto, os colegas, tanto diretores de hospitais psiquiátricos, de clínicas, que recebem os pacientes para internação determinada pela justiça sem o laudo médico, tem uma dificuldade na melhor abordagem do paciente, até porque não tem um relatório anterior de um colega. E, além disso, infelizmente, muitas dessas internações compulsórias, quando não chegaram no hospital com relatório médico, elas tendem a ser prolongadas. E, felizmente, os tratamentos para dependência química e saúde mental, de maneira geral, muito felizmente, ficam cada vez mais curtos. Por quê? Porque as medicações melhoraram em qualidade e as abordagens ficaram ao longo do tempo cada vez mais amplas sobre vários aspectos profissionais. E, infelizmente, também pela falta de médicos, no sistema temos demora desses pacientes que internam internação compulsória para sair. Portanto, internação compulsória trata-se de um assunto extremamente controverso, que poderíamos passar horas e horas e dias discutindo e talvez não chegássemos a um consenso dentro daquele que seria uma união de conhecimentos das ciências jurídicas, das ciências da saúde e das ciências sociais. Tanto é que é um tema que está na mídia de maneira bastante ampla, temos dado várias entrevistas, temos produzido bastante textos sobre esse assunto para o esclarecimento, porque é de um interesse bem amplo. Essa internação compulsória, então, tem que ficar bem claro que em algumas situações a família chega solicitando para o médico que quer uma internação compulsória do seu paciente a pedido do médico, enquanto que esta é uma determinação do juiz. E entendemos que a internação compulsória mais adequada é aquela embasada na opinião técnica do médico, pelos motivos já expostos, e que, uma vez internado para o tratamento compulsório, que esse indivíduo possa ter, além da assistência clínica, que possa ter também assistência jurídica, que ele possa estar realizando, tendo suas perícias realizadas periodicamente, e talvez um intervalo de 3 em 3 meses, isso não está na literatura científica, está em uma experiência pessoal profissional, que eu entendo como sendo a mais adequada e levando em consideração a falta de profissionais no sistema judiciário que poderiam fazer essas perícias. E também falamos que sempre que se fala em dependência química grave, pensa-se em internação compulsória. E logo, eu volto a dizer que é muito ruim quando já se começa a pensar em um indivíduo que nunca teve nenhum tratamento para a sua dependência química e que já vai direto para a internação. Porque, inclusive, está na lei que propõe-se e coloca-se, indica-se internação quando todos os outros recursos foram esgotados. E, felizmente, cada vez mais aumenta o número de CAPs, que são Centros de Atenção Psicossocial, de unidades básicas de saúde, de sistemas de saúde que atendem à saúde mental nesse modelo multidisciplinar. Importante que esse indivíduo que tem internado tenha, além de esgotado as possibilidades de tratamento extra-hospitalar, tenha um diagnóstico adequado e possíveis causas de proposição para internação compulsória seriam, então, indivíduos que, além da dependência química, tenham tido prejuízos mentais mais amplos, como o desenvolvimento de sintomas psicóticos, que são aqueles sintomas que
impossibilitam o indivíduo de entender a realidade como ela é, que passam a entender a realidade de maneira distorcida. E que se isso acontece com comportamentos violentos, passa a colocar ele próprio, os outros e a sociedade com riscos. Felizmente, isso é a minoria dos casos. São de fato aqueles casos que não puderam ser tratados fora do ambiente escolar. Também os indivíduos que já passaram a ter prejuízo cognitivo. Nós temos recebido, atendido, avaliado, infelizmente, pessoas jovens ainda, até com menos de 30 anos, que já, em função de álcool e drogas, tiveram e estão com prejuízos cognitivos, ou seja, perdas nas suas capacidades de inteligência, memória, atenção, concentração, resolução dos seus próprios problemas. Portanto, existem indivíduos que desenvolvem sintomas de demência que estavam esperados só para a terceira idade, só para depois dos 60, 70, 80 anos, acabam desenvolvendo muito cedo, em consequência do uso das substâncias. Esses indivíduos também podem ter indicação com o laudo médico para contribuir com o juiz para uma decisão de internação contra a vontade do paciente, porque vão estar com incapacidade de compreender essa diferença entre a necessidade do tratamento e a não necessidade do tratamento, entre o certo e o errado, entre aquilo que é aceito e não é aceito, entre aquilo que é da lei e que é contra a lei. E também as pessoas que, em função da dependência química, não mais controlam os seus impulsos agressivos de compra, de vários outros aspectos, incluindo, por exemplo, os aspectos sexuais. Desta maneira, é bastante relevante colocar, então, que a internação compulsória, muitos colocam como sendo um instrumento, um meio, uma alternativa de punição. E não é. A internação compulsória, muito pelo contrário, quando adequadamente avaliada, acordada, indicada, organizada e planejada em um consenso do sistema judiciário com o sistema de saúde, ela é um instrumento jurídico de saúde e de proteção individual, familiar e social. E a proteção, então, do indivíduo, especificamente aqui, falando da dependência química, e aqueles indivíduos que, se tinham a possibilidade de um tratamento extra-hospitalar, recusaram e, portanto, tiveram aí, precisam de um sistema onde possa ser um tratamento mais incisivo e mais controlado por profissionais treinados. O tempo do tratamento sempre defende que seja o mais curto possível, porque este tratamento deve incluir não só a redução dos sintomas, mas também reabilitar o indivíduo para o convívio social extra-hospitalar e, se possível, o retorno à vida produtiva, de trabalho, relacionamento familiar e para a sua independência. E parece, acreditamos, desejamos, solicitamos, queremos e sonhamos que as internações compulsórias sejam aquelas indicadas em um consenso do judiciário com o sistema de saúde. Conclusão: a dependência química, então, é uma doença grave, de difícil reconhecimento pelo portador, e os modelos de atendimento e assistência atual é multidisciplinar, em que a medicação a par do tratamento, mas que todas as outras abordagens se somam de maneira sinérgica para um melhor resultado, mais rápido, que previna o indivíduo de recair, ou seja, de voltar ao uso, e que estimule e motive o indivíduo para o retorno da sua vida saudável, adequada e justa. E, então, eu quero agradecer bastante a participação de todos. É muito importante que tenhamos tido aí, nesse começo de noite, esse estudo, essa discussão,
E nós decidimos, nós da Vida Mental, juntamente com o Teixeira, que faz a divulgação de vários de nossos cursos, consultorias, trabalhos, além do Teixeira, da Rosineide, que é a nossa colega de trabalho bastante voltada à divulgação e o relacionamento com a mídia, ao meu trabalho como psiquiatra forense, e agora a disponibilidade desse meio de comunicação com a Eventials, com o Luiz, então, que está lá colaborando conosco, torcendo para que essa informação dissemine, até porque a Eventials tem essa preocupação social muito grande com a distribuição da informação que contribua para a cidadania. Então, todos nós estamos aí bastante empenhados nessa questão de esclarecimento sobre a internação compulsória, que então tem vantagens quando há necessidade, a pessoa recusa e tudo que era para se usar fora do hospital já foi usado, e ela é ruim quando não está feita de maneira consensual entre o profissional de saúde, entre o judiciário e a família, obviamente. E melhor quando ela é curta e que possibilite a reabilitação e a reinserção social do indivíduo. Temos aqui, então, várias perguntas e colocações. É possível essa demência diminuir exercitando o cérebro? Existe, Santos, a chamada reabilitação neuropsicológica. A reabilitação neuropsicológica é um conjunto de técnicas e meios usados por profissionais habilitados. Eu conheço vários psicólogos muito competentes do Instituto de Psiquiatria, conheço também uma terapeuta ocupacional, a Alexandra Martini, doutora Alexandra Martini, em que, através da reabilitação neurocognitiva e neuropsicológica, realizada pelo psicólogo, neurocognitiva pelo psicólogo e outros profissionais, como terapeuta ocupacional, então é possível recuperar algumas dessas capacidades. Logicamente, Santos, que depende do nível de gravidade. Tem mais probabilidade de recuperar os indivíduos que tiveram uma perda menor. Mas, reabilitação neurocognitiva, reabilitação neuropsicológica pode ser aplicada independente do grau. Então, há essa luz no fim do túnel, Santos. Uma outra pergunta: quando a internação compulsória já foi realizada diversas vezes, o paciente recorre em várias crises, o que pode ser feito? A custódia pode ser indicada pelo psiquiatra. Então, em relação a essa reincidência, existem de fato, infelizmente, casos muito, muito graves de dependência química. Da mesma forma que existem casos muito, muito graves de câncer de mama, de pneumonia, de qualquer doença. Então, se custódia está sendo entendida como a colocação do indivíduo em um hospital de custódia, em um manicômio judiciário, eu não concordo, não acho pertinente. O que eu entendo que uma alternativa seria uma internação compulsória mais prolongada e com revisão do tratamento e discussão contínua com diferentes profissionais e com a possibilidade de supervisão por outros profissionais mais experientes, incluindo pesquisadores, professores ou mesmo profissionais com mais anos de experiência, já que essas demandas elas aumentaram mais do que a oferta de profissionais bem formados para atendê-las. Então, eu não concordaria com a custódia e eu concordaria com, neste caso específico, com um tratamento mais prolongado e a possibilidade de supervisão e dessa possibilidade. A justiça não deveria ter nas suas equipes peritos médicos para fazer esse laudo? Este, na verdade, é o sonho, o desejo, a vontade, a torcida para que cada vez mais profissionais da saúde mental, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais que atendem na saúde mental pudessem estar sendo convidados, contratados, concursados, inclusos entre os profissionais da justiça, porque sempre que há
sempre que se somam, que se agregam conhecimentos diferentes com um propósito consensual e para otimizar de maneira, obviamente, sinérgica uma atuação, isso é muito bem-vindo. Então, deveria, torcemos, queremos, e tomara que os nossos próximos encontros ao longo dos anos possamos estar dizendo que, bom, esses profissionais estão contratados em maior número e as internações compulsórias estão sendo melhor indicadas, melhor resolvidas e, principalmente, melhor finalizadas. Tem também aqui perguntas bem interessantes, dizendo que sobre a justiça, o juiz pedir o laudo médico associado, o médico psiquiatra é obrigado a fazer? Pergunta muito importante. O juiz, quando ele indica, ele solicita que o médico realize esse laudo, eu entendo como sendo contextual. Se este médico ou este médico psiquiatra entende que não está habilitado tecnicamente para fazer esta avaliação, esse laudo nesses moldes, que ele manifeste ao juiz esta limitação técnica. E não me lembro de nenhum caso em que o juiz tenha insistido nesta circunstância. Talvez o que ocorre que em alguns lugares mais afastados dos grandes centros, o juiz determine o médico que está naquela cidade por economia, talvez, de não ter que deslocar o indivíduo, o periciando, o avaliando, para um centro maior. Então ele acaba solicitando. E vários colegas ligam, fazem contato, mandam e-mail, nos congressos que estamos falando, participando, discutindo, que muitas vezes isso acontece sem a possibilidade de negar. Eu queria compartilhar uma experiência e que oriento para vários colegas que acaba funcionando. Vá, solicite uma audiência com o juiz, vá pessoalmente conversar com o juiz para esclarecer que há uma limitação da capacidade técnica de fazê-lo. E todas as vezes que eu indiquei essa possibilidade e que o indivíduo foi por esse caminho, o juiz acabou entendendo e desconsiderando. Porque muitas vezes o médico acaba não manifestando essa limitação técnica e o juiz automaticamente entende que foi aceito. Porque há naturalmente um temor de nós profissionais de saúde colocarmos que não estamos conseguindo fazer aquilo para que geralmente recebemos um ofício que estamos sendo privilegiados, contemplados e prestigiados com o convite. Então essa é o meu apontamento. Ou que tem alguns colegas de várias regiões do Brasil que acabam tendo um grande número de solicitações que optam por fazer formação na área para diminuir o número de justificativas, de negativas para a autoridade do judiciário. Então essas são as experiências que eu queria compartilhar com os senhores. E outras questões que são bastante repetidas, se o indivíduo que vai para um tratamento da internação compulsória, se ele tem mais chances de recuperação clínica e de recuperação das suas capacidades em relação ao indivíduo que fica neste interna, reinterna, interna, pede alta. Então esta é uma questão muito importante e que infelizmente não temos nenhum trabalho científico conclusivo para esta resposta. O que se tem é a experiência da justiça terapêutica, que infelizmente ainda é bastante incipiente no Brasil, mas que passa por um crescimento. Eu sei, por exemplo, da região de Santana, na cidade de São Paulo. Sei, por exemplo, do Dr. Flávio, lá em Recife, que também usa do expediente da justiça terapêutica, em que os indivíduos com problemas judiciais de um potencial ofensivo menor, ao invés de pena, tem uma obrigatoriedade, uma conversão dessa pena em indicação e acompanhamento em tratamento, sendo que a unidade de tratamento
emite relatórios periódicos para o acompanhamento do juiz. Então, e os resultados lá indicados pelo Dr. Flávio, que inclusive foi tese de doutorado dele sobre o assunto, indicaram bons resultados e que podem, esperamos, serem extrapolados, pode ser usado como exemplo em várias outras regiões do Brasil. Então, esperamos também que através da justiça terapêutica, uma possibilidade de maior adesão desses pacientes e melhores resultados em relação à dependência química. Outras perguntas também que acabam chegando de maneira direta e indireta qual é o caminho para solicitar uma internação compulsória. Então, trata-se, eu entendo, como um caminho mais pertinente e adequado, já ter em consenso a família e os profissionais de saúde que atendem o paciente, entendido que todas as possibilidades de intervenção, tratamento, já tenham sido esgotadas e que o indivíduo continua o uso. E que aí a família solicite uma internação involuntária, que o profissional de saúde médico avalie, entenda que precisa internar, interne, que ele passe por uma internação involuntária, tenha alta dessa internação involuntária e ainda assim continue usando e já iniciando prejuízos como dificuldade em entender a realidade, dificuldade em interpretar a realidade e que, mesmo com todo o apoio e assistência, ainda não tenham tido resultado ou que tenha tido problemas com a justiça e em função do uso da substância, com incapacidade de entender, com incapacidade de discernir, com incapacidade de determinar-se, ou uma dessas capacidades prejudicada. Que, em função disso, solicitaria ao judiciário esta internação e que esse tratamento fosse, de fato, compulsório e supervisionado para que tenha o melhor e esperado resultado possível. Uma outra pergunta também que aparece de maneira direta ou indireta é qual seria o tempo adequado de uma internação compulsória. E geralmente essa pergunta é feita porque acabam pessoas que foram internadas de maneira compulsória ficando meses e anos permanecendo internadas, quando na verdade já teriam indicação para terem alta e seguimento do tratamento ambulatorial, junto com os grupos Amor Exigente, Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos. Então, qual é o tempo adequado? Eu diria que é o tempo verificado, o tempo visto pela perícia médica periódica, para o qual eu aponto um tempo que eu entendo como sendo razoável, não é da literatura, mas seria de um bom senso, a cada 3 meses esse indivíduo ser avaliado pericialmente. E sempre me perguntam também se a avaliação, o relatório da equipe que atende é pertinente, é segura para o entendimento do juiz. Isso também é bastante controverso. Eu, particularmente, prefiro entender que é melhor a avaliação pericial, porque a avaliação pericial, geralmente, espera-se que seja mais isenta, mais neutra, enquanto que um relatório da própria equipe corre-se o risco, mesmo não intencional, de ser tendenciosa se o relacionamento do paciente, do interno, com essa equipe foi bom ou ruim ao longo do tratamento. Então, entendo que o tempo é o tempo verificado pela perícia. Então, estamos aí nos últimos segundos. Eu quero agradecer muito, muito a participação de todos que estiveram aqui assistindo, fazendo pergunta. De fato, é só o início de muitos e muitos eventos. A Rosineide Lima, minha colega de trabalho aqui da Vida Mental, para a questão de divulgação, disseminação do conhecimento, coordenação de cursos, vai estar convidando-os para outros eventos online. Estamos bastante satisfeitos. Tivemos aí, acenando positivamente, a Eventials, que disponibiliza esse aparato tecnológico que estamos bastante surpresos
e felizes, e recomendamos para todos que estão assistindo, que trabalham com eventos e que querem fazê-lo no formato virtual. Agradeço bastante o Alexandre, então, nosso divulgador e empresário para cursos e consultorias da vida mental. Tem as nossas possibilidades de contato e eu quero agradecer também toda a equipe da Vida Mental e a todos vocês que recomendaram e disseminaram que teria este evento online hoje. Então, muito obrigado, boa noite a todos e agora vão lá assistir o seu jornal, a sua novela e refletir sobre o que nós discutimos, ainda que na forma de monólogo, mas que eu considerei como sendo um diálogo, já que teve perguntas feitas, perguntas respondidas. Um forte abraço meu, um forte abraço da equipe Vida Mental e tudo de melhor para os senhores. Até logo.